O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, que é a prévia da inflação, registrou alta de 0,52% em dezembro, após um avanço de 0,53% no mês anterior. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, entre os 9 grupos pesquisados, 7 tiveram alta no mês. Destaque para o grupo de transportes, com aumento de 0,85%, e alimentação e bebidas, com um avanço de 0,69%. Já a desaceleração do grupo foi puxada pelos itens de higiene pessoal. Em 2022, o IPCA acumula alta de 5,9%, a menor taxa em 20 meses. E para a gente entender, então, melhor esse cenário, eu converso agora com o economista-chefe da Frente Corretora, o Fabrício Veloni. Boa tarde, Fabrício. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Marusa. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Fabrício, em 2022, o que mais impulsionou a inflação no país foi o grupo de alimentação e bebidas, Os alimentos subiram quase 12% no acumulado dos últimos 12 meses. Você acredita que essa seja aí uma tendência para 2023, esse aumento aí dos alimentos, os custos? 2022 foi um ano um pouquinho mais, assim, peculiar, principalmente que nós tivemos desde o começo do ano um boom nas commodities, principalmente commodities alimentícias e commodities também ferrosas, e o petróleo também com a guerra da Ucrânia e com a Rússia. Então, isso puxou bastante o preço dos alimentos, não só no Brasil, mas também a caráter mundial. E também lembrando, principalmente trigo, que provém bastante da Ucrânia, o trigo também acabou puxando também o preço dos alimentos para cima nisso. Então, foi um ano característico. Agora tende a já está começando a ter uma estabilização dos preços das commodities, e isso tende a tirar um pouco de pressão, principalmente no segmento alimentício, e combustíveis também, que o petróleo, nós chegamos a ter um pico aí de US$ 130, hoje nós estamos trabalhando em torno de US$ 83. O barril do Brent também deu uma reduzida bem acentuada, e isso tira um pouco da pressão em cima de alimentos e transportes também aí para o próximo ano. E mesmo com esse aumento, a gente viu que esse patamar foi o menor patamar dos últimos 20 meses. Isso indica uma melhora, então, no cenário inflacionário? O cenário inflacionário ele já vem numa queda, até com o movimento de juros que se esperava que estivesse em torno de 14% a Selic agora no final do ano. Eles fizeram a manutenção da Selic 13,75, já tivemos uma desaceleração forte de juros no Brasil. No exterior, ainda o processo de juros está um pouquinho para trás de nós, agora que ele começa a ter uma desaceleração de juros. E isso começa a dar uma acomodada nos preços, também nos preços internacionais, principalmente do petróleo. Você deu uma pincelada já, agora há pouco, mas o impacto para os combustíveis, O que dá para esperar no próximo ano? Dá para você detalhar um pouquinho mais para a gente? A tendência ainda dos combustíveis conseguirem dar uma estabilizada, visto que nós temos uma expectativa de crescimento mundial, principalmente advindo da não aceleração da economia chinesa, né? A economia chinesa vem patinando, e isso gerou uma expectativa de um crescimento menor para 2023 a caráter mundial. E isso se estima que você tem um consumo de petróleo um pouco menor, então tende a estabilizar esse preço do petróleo e ter uma estabilização dos preços dos combustíveis muito próximo do patamar que nós temos hoje. Então, a tendência para 2023 é essa estabilidade dos combustíveis, tirar também a pressão de cima da inflação, não só no Brasil, com caráter mundial. O ponto também bem interessante da gente entender é que também a volta das cadeias de abastecimento, que também pressionava a inflação por ter um desabastecimento, principalmente de componentes eletrônicos, semicondutores, também tende a reduzir agora para o ano de 2023. Isso também tira a pressão sobre a inflação. Ô Fabrício, então só para te dar uma resumida aqui, a previsão aí para 2023 é que seja melhor do que 2022, é isso mesmo? Sim, no caráter global, sim. Nós temos algumas peculiaridades do caráter interno, que nós estamos tendo uma mudança de governo, e nessa mudança de governo ainda tem que se entender também como que serão os gastos, o fiscal, o trato do fiscal.
E também se tratando do governo um pouco mais característica disso, uma característica mais expansionista, de fomentação, de fomentar crédito, e isso sim pode afetar um pouquinho ali na frente, nós entendermos como que vai ser os juros para 2023 no caráter de Brasil. Aqui no exterior a tendência já está um pouco mais calma de juros, os números de inflação dos Estados Unidos, apesar de ter vindo um pouquinho mais acelerado o PIB do último trimestre, está um pouco mais controlada a inflação nos Estados Unidos. Por aqui o cenário ainda, né, é de incertezas. Fabrício, muito obrigada pela participação. Um ótimo Natal e final de ano aí para você. Obrigado, Maurício, para vocês também. Até a próxima. Tchau, tchau.